Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. E neste vídeo aqui vamos começar falando sobre Grêmio e Botafogo, principais notícias. Botafogo soltou hoje a lista de relacionados, vamos passar para vocês o provável time do Botafogo nesta quarta-feira para o jogo importante do Campeonato Brasileiro contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, né? Jogo difícil, ainda mais porque o Grêmio acabou de vencer o Grenal, tá cheio de confiança. Vamos falar muito sobre essa partida. Como eu já disse, vamos trazer aí a provável escalação, os duelos que devem ter nessa partida, né? O plano de David Ancelotti para tentar vencer mais uma no Campeonato Brasileiro e quem sabe o Botafogo entrar no G4 do campeonato. Fique até o final desse vídeo, roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. É isso aí, voltando depois da vinheta para a gente falar sobre essa partida, importante partida do Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Botafogo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal do Medeiros. Aqui falamos todos os dias de Botafogo, informações, opiniões para você, botafoguense, torcedor do Glorioso. Então, já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Se o botãozinho hypar estiver aparecendo aí para você, clica nele que você ajuda o canal do Medeiros. Sem mais delongas, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, começar falando sobre o serviço do jogo, né? Quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025, será a data dessa partida, o jogo será às 19 horas e 30 minutos. Jogo às 7h30 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, né? Um climazinho provável do sul do país, né? Uma noite seca, fria em Porto Alegre, né? Como está acostumado, né? No sul do país é sempre aquele friozinho, né? Mas sem tendência de chuva, né? É sempre importante falar isso, porque eu acho que o Botafogo tem uma equipe mais qualificada no momento do que o Grêmio, então a chuva poderia atrapalhar o andamento da partida. Então, notícia boa, sem previsão de chuva para esta quarta-feira lá no Rio Grande do Sul. Relacionados para a partida, o Botafogo divulgou os relacionados para a partida de amanhã e o Botafogo tem muitos desfalques. Marçal, Santi Rodrigues, Montoro e Cris Ramos. O Santi Rodrigues e o Marçal e o Cris Ramos estão suspensos. O Montoro também está suspenso, mas o Montoro vai para a seleção da Argentina, né? Já está fora por conta disso também. Vai disputar aí o Mundial Sub-20 pela seleção da Argentina, o Montoro. Então o Botafogo já tem esses 4 desfalques. Pensa que acabou? Não, não acabou, cara. O Botafogo ainda teve os desfalques do Savarino, Joaquim Correia, Mastriani e o Alan. O Mastriani está com conjuntivite, o Savarino e o Joaquim Correia tiveram problemas musculares e o Alan teve aí a perda do seu filho, cara, do filho recém-nascido, acabou perdendo o seu filho, né? Então, notícia muito triste, né? Toda a força do mundo aí para o Alan, para toda a família, né? É um momento que realmente a parte do futebol, né, acaba ficando de lado, que ele consiga se recuperar dessa horrível notícia, dessa triste notícia da perda do seu filhinho recém-nascido. Toda a força do mundo, nossas condolências, nossos sentimentos para o volante Alan do Botafogo. Botafogo tem retornos, né? Tem diversos desfalques, mas pelo menos alguns jogadores estão de volta. É o caso do Arthur, ponta direita, do Arthur Cabral, centroavante, e também do Alex Telles, lateral esquerdo. Os 3 viajaram para Porto Alegre e devem retornar ao time titular do Botafogo. Por conta de tantos desfalques que o Botafogo tem, o David Ancelotti foi obrigado a colocar vários jogadores da base do Botafogo entre os relacionados para ficar no banco de reservas. Então, o Rian Luca, o Marquinhos, o Cauã Zappellini, o Cauã Toledo e o panamenho Kadir, né, o centroavante panamenho Kadir, que está fazendo muito gol na base, inclusive, estão relacionados para a partida e vão ficar no banco de reservas, tá? Provável escalação do Botafogo. O Botafogo deve ir no 4-4-2 amanhã, mudando um pouco o esquema habitual, que é o 4-3-3. O Botafogo vai no 4-4-2 com o Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita,
Alex Telles ou Cuiabano na lateral esquerda, existe a dúvida, pode ser que o Cuiabano inicie a partida. Na zaga, Caio Pantaleão e Barbosa. No meio-campo, Newton e Marlon Freitas. No ataque, a gente tem Arthur pela ponta direita, Matheus Martins pela ponta esquerda e 2 atacantes, Jefinho e Arthur Cabral. O time titular do Botafogo é bom, mesmo com tantos desfalques, eu acho esse time bom, né, no time titular do Botafogo. O problema é o elenco, né? Se o Botafogo precisar substituir no segundo tempo, vai ter que usar os jogadores da base, porque não tem muitas opções no banco de reservas. Tem a opção do Matheus Ponte, né, se precisar trocar o lateral direito. Tem no banco também o Telles ou o Cuiabano. Então, se o Telles iniciar, o Cuiabano é uma opção no segundo tempo. Se o Cuiabano iniciar, o Telles é uma opção no segundo tempo. Enfim, tem esses dois, mas de resto, meus amigos, vai ter que, se for fazer a substituição, vai ter que usar a base, vai ter que usar o Kadir, né? Vai ter que usar o Zappellini, né? Não tem jeito. Amanhã a base vai acabar ganhando chances nesse time do Botafogo. Tá, vamos falar um pouquinho do Grêmio, né? A gente falou do Botafogo, não falamos do nosso adversário, né? O Grêmio, que também tem vários desfalques, inclusive o treinador, cara. O Mano Menezes está suspenso, o auxiliar dele está suspenso. Os 2 caras que poderiam ficar ali na beira de campo estão suspensos, vão ter que assistir o jogo da arquibancada. O Cuéllar deve ficar de fora, tá? O Grêmio tem essas baixas aí, né? Tem o Cuéllar, mas o Kahneman tá volta para o time. Também o Arthur também está fora, suspenso, ele foi expulso no Grenal, né? Tem alguns desfalques importantes essa equipe do Grêmio. A tendência é que o Grêmio venha com Thiago Volpi no gol, Marcos Rocha na lateral direita e o Marlon na lateral esquerda. Na zaga, Wagner Leonardo ou Noriega, junto com o Kahneman, né? No meio-campo tem Dodge, Edenilson e William. No ataque, 3 atacantes, Pavon, Aravena e André Henrique. O Grêmio também com muitos desfalques para essa partida, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre as chaves do jogo, né? O que o David Ancelotti pode fazer para poder explorar as falhas desse time do Grêmio, né? Primeiro dizer assim, sem bola, para mim o Botafogo tem que fazer ali umas linhas bem compactadas para tentar travar a saída curta do Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem uma saída curta muito boa, né? E principalmente tem que se proteger ali do funil que o Grêmio sempre tenta fazer com o Edenilson e o William, né? Então o Botafogo tem que ter muita atenção nisso. Também tem que ter atenção na cobertura do corredor com o Pavon na ponta. O Pavon sempre tenta as costas ali do lateral esquerdo. Então, se for o Telles ou o Cuiabano, vão precisar de ajuda ali do Barbosa, né, para fazer a cobertura. E o Pavon é um dos destaques desse time do Grêmio. Então o Botafogo tem que ter cuidado aí nessa marcação para tentar neutralizar as principais ações ofensivas do Grêmio. Já com a bola, eu acho que o Botafogo tem condição de fazer um bom jogo. O Jefinho jogando por dentro ali junto com o Arthur Cabral, eu vejo com muito bons olhos, atacando a última linha, 1 contra 1, né, do Jefinho é muito bom. E a gente fica torcendo para que a gente tem uma mudança de estilo quando a gente fala de Telles e Cuiabano. Inclusive, tanto o Alex Telles quanto o Cuiabano são ex-jogadores do Grêmio, então é possibilidade do lei do ex, né? Tanto para o Alex Telles quanto para o Cuiabano. Só que o Alex Telles é um jogador mais cadenciado, um jogador de mais cruzamento, de mais precisão, né? Não é um jogador de tanta força física, né? É um jogador mais técnico. Então, se for o Alex Telles, o Botafogo joga de uma forma. Se for o Cuiabano, é de uma outra forma completamente diferente. Um jogador muito físico, um jogador de chegada na linha de fundo, um jogador realmente que tem muita explosão, né? E a finalização do Cuiabano também é muito boa. Então, quem for entrar nessa partida de amanhã, o lado esquerdo do Botafogo é muito interessante, né? Principalmente nas ações ofensivas, com o Cuiabano ou com o Alex Telles. A volta do Arthur Cabral para mim também é muito interessante, é um jogador de presença diária, um jogador que vai travar duelos com o Kahneman, muito provavelmente. O Kahneman é um zagueiro chato, um zagueiro, né, estilão argentino. O Kahneman sempre arruma problema nos jogos. E o Arthur Cabral tem que estar acostumado a esses grandes duelos, né? E é sempre uma boa opção para o Botafogo na bola aérea, o nosso centroavante Arthur Cabral, né? No mais é isso, eu acho que o Botafogo, já falei, vou repetir, eu acho que o Botafogo tem um bom time titular,
mas se precisar de substituições no segundo tempo, realmente, aí eu acho que o Botafogo vai sentir um pouquinho os desfalques, principalmente pelos meninos da base serem ruins, não, longe disso, eu acho que são bons garotos, mas é a primeira oportunidade, né? Os garotos não estão prontos ainda, então você entrar no segundo tempo de uma partida contra o Grêmio fora de casa é complicado, né? Então eles estão indo mais por necessidade do que propriamente uma situação onde o Botafogo tivesse planejado. O Botafogo não planejou isso, estão indo por necessidade para esse jogo contra o Grêmio, esses garotos da base. Tomara que eles correspondam, né? Pode ser uma boa oportunidade para eles corresponderem. Às vezes a chance cai do céu, né, dessa forma, e assim, você tem que saber aproveitar as oportunidades quando aparecem, né? Então a gente fica torcendo para que quem entrar da base nesse segundo tempo do jogo contra o Grêmio faça uma grande partida e que a partir daí comece a ganhar chances no profissional. Ok? Então é isso. Apita o jogo Lucas Paulo Torezin, do Paraná, né? Esse foi um jogo adiado da 16ª rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Depois que o Botafogo jogar esse jogo, o Botafogo finaliza os jogos que foram adiados por conta da Copa do Mundo de Clubes e fica de fato o Botafogo com o número certo de jogos no Campeonato Brasileiro, tá bom? É isso, gente. Minha aposta para esse jogo de amanhã, desta quarta-feira, para mim, 2-1 Botafogo. Vamos para cima, continuar com confiança para chegar no G4, para esquecer aí o que passou e focar no objetivo de ir para Libertadores, no G4, direto, sem essa de pré-Libertadores. Temos que ir direto para Libertadores, para a fase de grupos, que é o nosso objetivo atual neste final de temporada. Ok? Um abraço, deixe seus comentários, deixe seu palpite também aqui. Comente aí com o canal do Medeiros. Um abraço, até a próxima. Valeu!